e minha mãe trouxe essa boneca. E foi assim que eu descobri que meu padrasto era meu padrasto e não meu pai, porque ele não comprava as coisas para mim, né? Não precisou ninguém falar, né? Então eu era uma criança, né? Ferida na alma, amém? Na cabeça dele não havia essa necessidade, irmão. Então a gente está aceitando Jesus. Ah, pastora, mas eu ainda não aceitei. Caraca, só que tu tá vendo esse vídeo aí, irmão? Tu é filho de Deus, porque só filho de Deus para ver um vídeo, para aprender as coisas de Deus. Só quem é filho sente essa necessidade de conversa com Deus. Então você é mais crente do que muito crente, não confunde, não. Quem está dentro do templo, a palavra de Deus fala que Deus vai vir buscar, vai tirar um povo de dentro de outro povo. Sabe o que Deus está falando aqui, nesse vídeo agora, para você? Que quando Deus vier, Ele vai vir até a igreja dele e vai pegar um pouquinho de cada igreja. Não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. Só os que ouviram, guardaram no coração e praticaram. Só quem tem vivido João 3, um novo nascimento. Então Ele vai pegar aquele pouquinho, né? Que ouviu, guardou no coração e pratica. Então, esses vão ser pegos. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho em cada igreja. Não vai subir a denominação de igreja. O que vai subir são pessoas. Então vai pegar um pouquinho de cada um e desse pouquinho ele vai formar o seu povo. Porque o mundo melhor dele não pode entrar gente egoísta. No mundo melhor de Deus não pode entrar pessoas avarentas. No mundo melhor de Deus só entra pessoas que se pareçam com ele. Então eu tenho cada dia parecer mais com Deus. Amém? Eu coloquei aqui na minha aula alguns testemunhos, irmão. Então vamos ter um pouquinho de paciência, porque diariamente eu convivo com diversos, né? Eu tava calculando, mas eu acho que eu conheço mais de 3 mil pessoas, irmão. E cada um com uma história. Então, às vezes dá um branco. Então eu escrevi alguns testemunhos aqui, porque como eu conheço muita gente, às vezes eu acabo até embolando as histórias um pouco. Então eu preferi escrever, né, para lembrar direitinho. Então vou estar falando, como eu costumo citar, né, eu posso dar o testemunho sem nome e endereço. Lembrando que eu conheço, creio, estava fazendo ali as contas, perdi, cara, sinceramente perdi, mas eu acho que eu conheço mais de 3 mil pessoas. Então, tentar descobrir quem é essas pessoas é um pecado, porque vai acabar julgando e errando tiro. E quando a gente erra, brincadeira, tiro não é de Deus, não. Tiro não é de Deus. Atirar em animais não é de Deus, tá? Na Bíblia fala que é para só matar o que for comer. Então quando eu mato um animal à toa, eu vou dar conta dele, né? Perguntaram para Jesus lá no livro de Lucas. Então é impossível para o céu. Aí é quando Deus fala, para Deus nada é impossível. É impossível para o céu, para Deus nada é impossível. Ou seja, a gente vai tentando se acertar, tentando mudar, tentando melhorar, e Deus vai nos perdoando, e graças a esse perdão a gente consegue entrar no céu. Então eu vou dar testemunhos aqui. Então eu vou estar lendo assim. Testemunho de uma mulher. Ela morou com um homem que tinha 4 filhos, sendo que 3 adolescentes moravam com ele e ela tinha mais 3, né? Então ele tinha 4 filhos, só que um já era casado, então ficou ainda com 3 adolescentes. Ela casou com um homem que tinha mais 3 filhos. Vamos ver como foi o relacionamento dessas pessoas. Sendo que só as 2 meninas moravam com ela, né? Então vamos lá. Ele tinha 4 filhos, um casou, 3 ficou com ele. Ela tinha 3 filhos, o menino casou e ela ficou com 2 meninas. Então dentro de casa ficou ele, ela e 5 filhos. Amém? Todos adolescentes. Sendo que mais um relacionamento onde caiu em fornicação, não precisa dizer que não deu certo, não oraram, né? Aliás, eu queria até que oraram, só não esperaram a resposta de Deus. Estamos falando de crente, povo que já aceitou Jesus como Salvador, né? E não creio que oraram, só não esperaram a resposta de Deus, então ficou aí, um homem e uma mulher morando junto. Deus não está nos chamando para morar junto, Deus está nos chamando para orar, jejuar, para ver se esse relacionamento é de Deus,
pedir a Deus condições financeiras, ir lá no cartório, pedir a Deus condições financeiras para também estar fazendo um bolinho, alguma coisa na igreja para também Deus abençoar. É para isso que Deus está nos chamando. É tudo uma questão de multiplicar a oração. Vou multiplicar a oração. Amém? Aí pensa, não vai dar, não vai dar. Pelo amor de Deus, isso é falta de fé. Vamos ter mais fé, porque se está fechadas as portas, há uma grande possibilidade desse relacionamento não ser de Deus. Porque Deus é o primeiro a querer que nós venhamos nos casar. Eu tenho um testemunho do meu casamento, onde Deus abriu porta financeira, e eu burrinha, casei, falei, Deus, só no cartório, precisa de igreja não. E hoje eu quero casar na igreja, então estou orando para fazer pelo menos uma festa simbólica, né? Então vamos lá. Então tá, um casal e 5 adolescentes. Como funcionava? Suas filhas, a mulher, né? Suas filhas todo mês tiravam algo da revista da Avon. Como ela não podia comprar para todos os 5, ela não deixava mais as meninas comprarem. Então, antes de casar, as suas 2 filhas, ela todo mês tirava um batonzinho, alguma coisa da revista da Avon. Mas agora não é mais 2, agora é 5. Então, o que ela fez? Ela falou, eu não tenho condições de estar todo mês comprando para os 5, né? E como a casa deu uma apertada financeiramente, mais boca para comer, né? Uma situação. Então, o que ela fez? Então, ninguém vai tirar nada da Avon, até que todos possam tirar. Estamos falando de uma mulher de Deus. Deu para sentir a presença. Deu para sentir a presença de Deus. Só que a menina dele ganhava da tia, sendo que a mesma não dava nada para os meninos. Então a menina, ele tinha 3, tinha uma tia, irmã dele, que dava muita coisa para a menina, mas não dava nada para os meninos. É de Deus? Não me responde aqui nos comentários, não. Minha vida é muito corrida, eu cuido da minha mãe, que é acamada, entendeu? Eu tirei um tempo aqui, mas já estou ligada nas coisas que eu venho fazendo. Não responde nos comentários, não. É tu e Deus. A aula do curso Casais e Família é um relacionamento entre eu e Deus. A tia legítima, né? 3 sobrinhos, ela dava só pra menina muita coisa ela dava pra menina, muito presente, roupa, perfume, mas pros sobrinhos não dava nada. Isso é de Deus, né? No retiro da igreja, aí houve retiro na igreja, e precisou pagar, né? Que as pessoas não querem dizimar e ofertar, mas a verdade é que há um gasto muito grande dentro da igreja. É muito para sustentar uma igreja, cara, nos trinque mesmo, caramba, é muito dinheiro. Eu sei que tem pastores que roubam. Tem pastores que fizeram da igreja de Deus um comércio. Naquele grande dia, assim te diz o Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Amém? Eu sou a favor de pastores viverem da obra, terem um salário, porque realmente, meu celular, eu não vivo da obra, irmão, pelo amor de Deus. Ao contrário, eu sou dizimista. Mas meu celular toca de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem dia que você me vê com o olho fundo. Tem dia que eu não estou falando coisa com coisa, né? É muita gente. Pouca Márcia, né? E o meu esposo tem lá também, pastoreia, ele trabalha, tá? Às vezes trabalha de noite, trabalha de dia, né? Trabalha de plantão, né? E também pastoreia. Tem dia que tu fala com ele e também não está falando coisa com coisa, porque não vivemos da obra. Mas se tivéssemos um salário, ficaria mais fácil. Mas não vivemos. Amém? É a diferença entre ter um salário, não dizendo que ser pastor é um emprego, mas é uma coisa bem cansativa, irmão. Não tem horário, não. Não tem horário. Não tem, é de madrugada, o povo bate no portão, pastor, me leva pro abrigo, pastor, de madrugada, telefone toca, pastor, tá brigando. Então a gente é de madrugada, onde deveríamos estar dormindo. Então não tem horário, né? Mas tem pastores que roubam, né? Mas no retiro, né? O do retiro funciona assim: quando alguém não tem condições de pagar de verdade, a igreja paga, a igreja se move. Mas a maioria das igrejas não tem condições de pagar, filha, então tu não vai, porque na verdade não tem dinheiro para bancar. Mas o certo é a igreja bancar, né? E quem tem condições de pagar, né? Então vai. No retiro da igreja precisou pagar e precisava comprar umas camisas, né? Amarela, azul, uma coisa assim,
para negócio de time, né? Que aí tem coisas lá, brincadeiras, tudo dentro da Bíblia, tudo, né, dentro da palavra, né? E aí um jogo, gincana de perguntas, né? Então tem um monte de jogos, tudo cristão, porque as pessoas pensam que ser crente, aí vou abolir da minha vida. Não, é muito legal ser crente, tem muitas brincadeiras, muitos jogos, e iam disputar, tipo assim, a camisa amarela com a camisa azul, então tinha que comprar as camisas. Aí ele, o que que fez? O que que ele fez? O que que ele fez? Temos em casa 5 jovens. Ele pegou os seus 3 filhos, levou para a rua e comprou só para os seus 3 filhos. Não comprou para as 2 meninas dela, né? Então não precisa nem ver porque esse relacionamento não deu certo, né? Tem tempo para começar, já tem tempo para acabar. Ela fazia, tudo que ela comprava para todos os 5. Ele só comprava para os filhos dele, né? Mesmo ela comprando por todos os 5, fazendo comida, lavando a roupa de todos, né? Abraçou legal como família. Mesmo assim, ele, passado o tempo, ele não se converteu. Ele não entrou em João 3, o novo nascimento, né? Ele continuava só comprando as coisas para os filhos dele. E o que é pior, às vezes ele comprava só para a filha dele, não comprava nem para os filhos, para os meninos, né? Que, cara, profeta, homem de Deus, entregar profecia, nunca confunda unção com salvação. Era homem de Deus, profeta, entregava profecia, era usado na igreja, mas dentro de casa era só misericórdia. Não confunda unção com salvação. A palavra de Deus fala que o profeta estava indo amaldiçoar o povo de Deus e Deus usou uma jumenta para falar com ele. Amém? Deus já fez uma pessoa manifestar no meio da rua e usou um demônio para confirmar o que ele tinha. Eu orando de manhã, Deus falou para mim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Aí eu já fiquei assim, né? Eu falei: ué, Deus, quando? Né? Eu, recém-membro, estava acostumado com os outros pregando: se passarem, se passarem, se passarem. Aí eu falei: pô, senhor, se tem uma mulher aí, né? Aí eu fui lá abrir a Bíblia e estava quando? Ou seja, se há uma possibilidade de não acontecer, quando é que vai acontecer? E Deus estava falando: vai acontecer. Tem dia, tem hora marcada, mas você uma hora vai passar pelas águas. Se tiver comigo, ela não vai te afogar. Uma hora você vai passar pelo fogo. Se você estiver comigo, ele não te queimará. Você não vai morrer queimado se você estiver comigo. Deixa eu entrar nessa batalha contigo. Não me bota do lado de fora, não. Era isso que Deus estava me falando. Mas, para a glória de Deus, eu estava confirmando a minha fidelidade, porque eu sou apaixonada por Jesus. E eu fui comprar a fralda da minha mãe. Quando eu voltei, tinha uma menina embaixo do sol de 40 graus, Magali, o nome dela. Olha aí, porque eu não tenho a mínima ideia onde essa menina, moradora de rua, foi parar. E eu comecei a tentar tirar ela do sol, porque a pele dela estava tão quente que eu não conseguia botar a mão nela, para que ela viesse para a sombra, né? E ali ela olhou para mim, começou a falar coisas, eu vi, né, que ela não estava pura, e de repente, do nada, a voz engrossou. Tem gente que não acredita em demônio, cara, eu já passei por tanta coisa, eu também não acreditava, não. Mas aí eu aceitei Jesus, eu falei: Senhor, eu quero mais conhecer de Ti. Ele quer mesmo? Vou te mostrar. E a voz engrossou, o demônio olhou pro chão e falou assim: ele anda te dizer, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Olhando pro chão. Imagina o ódio dele. Porque Deus mandou o diabo fazer e ele obedeceu. Porque tem isso. Quando Deus manda, o diabo obedece. O diabo não fica. O diabo não fica por incrível que pareça. Quando Deus manda, o diabo é obrigado a obedecer. E os seres humanos não. Os seres humanos acham que podem desobedecer ao Senhor. O ser humano acha que pode desobedecer ao Senhor. Só que o diabo sabe quem é o Deus de amor e o Deus fogo consumidor. O diabo sabe. O diabo conhece o inferno. O diabo conhece o fim dessa história. A palavra de Deus fala que o fim é melhor do que o começo, mas para quem ouve, guarda no coração e obedece.
Então, por o diabo conhecer o inferno, ele obedece. Mas as pessoas não. As pessoas estão brincando muito. Amém? Então, uma situação que aconteceu e veio detonar o resto desse relacionamento é que um dia ele acordou ela, a esposa, de manhã e tinha comprado um celular. O celular dela, pequenininho, velhinho, dele pequenininho, velhinho. Ele foi na loja, comprou um top da moda, caríssimo para ele, né? E em vez de comprar dois mais simples para ele e para ela, comprou caríssimo para ele, né? E ali foi a gota d'água, porque ele chegou, acordou bem cedo, foi na loja, comprou, acordou ela mostrando o celular, né? E a filha dele quicou, começou a fazer manha, dizendo que desde os 12 anos que ele estava prometendo o celular para ela, né, tal. E a garota tanto fez que ele pegou o celular e deu para a menina. Mas veja, ele tinha mais 2 filhos dele e tinha, né, as 2 meninas dela, ele deu o celular para a menina. E a menina passou o dia inteiro brincando com aquele celular, os filhos no canto de bico, né? Porque que pai é esse que faz acepção de filhos? Deus não faz acepção de filhos, né? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, tá errado, tá certo. Ele é justo. Deus, ele não é feminista, não é machista, né? Ele é justo. Deus não é homofóbico, ele é justo. É tudo dentro da lei de Deus. O que é certo, o que é errado. Ele é justo. Então, ali está o pai fazendo acepção de filhos. Os filhos com bico, né? A outra menina dela era mais novinha, não ligava muito para essas coisas. Naquela época, né, criança pequena não tinha celular, hoje tem, né? Mas não ligava. Mas a outra era adolescente. E a outra ficou lá também de bico. Então, ficamos com 3 jovens insatisfeitos com aquela atitude dele, né? Mas né? Então, foi a gota d'água para esse relacionamento. Amém? E foi aí que ela terminou o namoro. Fim. Stop. Ela percebeu que a família não era uma família, mas 2 famílias dentro de uma casa onde tinha um monte de coisa errada, amém? Ela desistiu fácil, né? A verdade é que a maioria desiste fácil é porque nunca amou, né? Quando desistimos fácil, nunca amou. Era um caso de sentar, tentar conversar. Pelo que eu observei, não houve muito diálogo, não. Era só observância. Tô brincando, mas falando verdade, só observava as coisas erradas, guardava mágoa no coração e fim de namoro, né? Então não houve muito diálogo, não. E é preciso diálogo, né? A minha amiga Elisângela pregou outro dia aqui, é preciso diálogo, tá aí no YouTube. Testemunho 2. É meu testemunho. Minha irmã, minha mãe, minha irmã e eu. Como funcionava? Meu padrasto comprava brinquedo para minha irmã, já falei sobre isso, né? Então, quando minha mãe recebia, comprava igual, já falei, né? Ele, quando ia na rua comprar algo, levava a minha irmã, mas não me levava. Eu ficava olhando pelo buraco da cerca, esperando eles voltar. Me lembro disso até hoje. Ele botava ela aqui no cangote e ia embora com ela pra rua. Criança adora, irmão. Quando o pai vai na padaria, quer ir junto. Vai aonde, pai? Vai aonde? E eu vejo aqui pelas minhas netas, né? O João, vai levar os cachorros na rua. Aí já vai pegando o chinelo. Então, quando o pai ou a mãe vai na rua, as crianças gostam de ir junto, né? Então, quando leva um, não leva o outro, ferida na alma dessa criança, amém? Testemunho do meu irmão Silvio, né? Que eu posso dar, porque ele já falou, então ele me perguntei ele se eu podia, e ele falou. Então tem nome e endereço, porque ele falou que pode, meu testemunho. Ele casou com a minha cunhada Simone, que já tinha 3 filhos. Aí ele fez mais 3, que ficou 6. Gosta muito. Ninguém consegue saber quem é quem. Ninguém. Qual é o teu filho? Ele não fala, esse aqui é meu, não fala. Todos são filho dele. Ele chama, né? Vamos pela lógica, se ela tinha 3 filhos mais velhos, não são dele. Mas ele
fez a festa de 15 anos de todos os filhos, igual, de todas as meninas, igualzinha. Falta agora da menorzinha, fez a festa de 15 anos, veio fazendo. Trata todos igual, né? Tem um pouco de dificuldade financeira, porque são muitos, aí é errado você comprar um presente para um agora e amanhã eu te dou outro, porque amanhã pode não vir, né? Então o ideal é comprar ao mesmo tempo. Então ele dá umas falhadas nisso, mas é o mesmo carinho, o mesmo amor, as mesmas broncas, o mesmo desespero, a mesma oração para o povo todo, porque quem ama ora e ora muito. Todos chamam ele de pai, todos chamam ele de pai. É uma coisa que ninguém chama ele de Silvio, é pai, né? Ser bom pai não é fazer tudo para agradar e nunca corrigir quando faz algo errado. Amém? Que possamos entender isso. O pai repreende ao filho que ama. Está em Provérbios 3,12, está assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Essa aula ela é muito extensa, muito grande. Eu vou estar dando pausa agora e vamos ver se a gente consegue fazer só mais um vídeo. Olha quanta folha. Tá pensando que é ser bom pai, ser boa mãe, ser bom filho é mole, né? Não, é difícil. São coisas simples. A palavra fala que Paulo, quando ele chegou para pregar para os gentios, eles já praticavam a palavra. É tudo uma questão de caráter. Eu ouvi um filme e achei interessante essa frase e estou trazendo para minha vida. O cara fala para a menina assim: não, isso não. Não, House, o filme do House. O House falando. Eu trouxe para minha vida, minha House. O House fala assim: já parou para pensar que isso possa não ser uma falha de caráter, mas o seu caráter? Mas para os bons, eu digo assim: já parou para pensar que você não precisa nem aprender, porque você tem caráter, você simplesmente pratica isso naturalmente, como Paulo, que foi pregar a palavra do Senhor para os gentios e chegou lá e ele já praticava? É só uma questão de caráter, rapaz. Não estou aqui para julgar ninguém, só para melhorar. Se eu puder ajudar a melhorar, eu fui chamada para tratar, Deus me chamou para curar, Deus me chamou para libertar os presos, os cativos, para ensinar, não para julgar, só para ajudar a termos amanhã. As nossas crianças hoje serão os Samuel de amanhã, é a geração de amanhã, que possamos ter uma geração sarada, e isso depende mais de nós do que deles. Eles são pequenos, estão aprendendo com a gente. Amém? Só para encerrar ainda mesmo, diversos testemunhos, poderia escrever diversos testemunhos, onde a criança repetiu exatamente o que o pai falou, fez exatamente o que o pai fez, ou seja, criança aprende com adulto a falar, a comer, a andar, a se portar e a ter caráter. Amém?